final de dezembro, eu já não tinha mais emprego. Tive que sair para o Maranhão, onde hoje estou trabalhando. Passamos um ano tentando fazer uma criança. E nada de conseguir. Um ano já tentando. Quando foi no início do ano, em torno de março, a gente vinha numa viagem, eu e minha esposa, ela vinha pilotando o carro, nós sofremos um acidente. Esse carro capotou 3 vezes, irmãos. No momento que começou a capotar, só me veio uma única palavra na minha boca. Uma única palavra, eu repeti essa palavra 3 vezes, como sem falta, eu não falei outra palavra. Foi glória, glória e glória. Só falei essas 3 palavras, o carro deu 3 capotadas. Quando terminou, parou, quando nós descemos do carro, olhando um precipício de mais de 10 metros de profundidade, um senhor gritando lá em cima, dizendo: quem foi que morreu? Eu disse: ninguém. Eu disse para ele: ninguém. Ele falou: quem foi que morreu? Eu falei: não morreu ninguém, irmão. Só está aqui eu e ela, nós estamos aqui vivos, sorrindo aqui e saindo andando. Isso, irmãos, aconteceu, não foi por acaso. Para mim, aquilo ali, quando eu parei, pensei, eu olhei e disse: isso aqui é uma aprovação de Deus. Não foi o homem, porque o carro é zero. O carro está saindo da revisão com 20 mil quilômetros rodados, irmão. Como é que eu vou dizer que foi uma falha humana? Como é que eu vou dizer para vocês, hoje, chegar aqui para vocês e dizer que não, foi porque o freio soltou, o cabo caiu? Não existe explicação para isso. Aconteceu e a salvação aconteceu porque 10 metros antes ou 10 metros depois, a gente cairia ou cairia em cima de um poste ou cairia dentro de um rio, irmão. Então isso aí foi tudo calculado e ele sabia prever e já estava me provando. Quando foi com 5 dias, irmão, depois disso, eu fiz uma oração em casa, a irmã nem percebeu. Eu vim agradecer a Deus por isso que tinha acontecido na minha vida. E todo mundo, até comentei com ela uma vez, quando a gente agradece, algumas vezes a gente gosta de pedir também, né? E nesse dia não aconteceu isso, por quê? Porque a graça foi tão grande na minha vida, que eu estava muito mais do que satisfeito pelo que tinha acontecido na minha vida e na vida dela. E aí eu digo a vocês, irmãos, quando foi com 21 dias esse fato aconteceu, minha mulher engravidou, depois de um ano que a gente estava tentando. Então eu quero dizer para vocês o quê? Que quando a gente abre o coração para o Espírito Santo, reconhece que tem um Deus, não é saber que ele existe, você reconhece, abre o seu coração e vai em busca dele, aí ele age na sua vida. Não vai ser coisa simples não, você vai passar por provas e estamos passando por provas como todos nós aqui estamos. Não é só você, não é só eu, não é só o irmão que acabou de contar, mas todos nós. Mas aí a gente tem que ter consciência e tem que entender que o Deus que nós servimos é um Deus forte e fiel. É um Deus que não vai agir com você nas horas que você está sorrindo. Ele vai estar com você, mas na hora que você está triste, só ele fica com você. Por isso existe a diferença. Ele está e só está com você. E a partir do momento que você percebe que esse Deus existe e está com você, ele vai te provar e vai te mostrar aquilo que realmente é especial e bom para você. E não vai ter nada que você imagine que ele tenha lhe dar de bom não. Porque o melhor que você imaginar, ele vai lhe dar em dobro, em triplo, às vezes até mais do que você sonharia em existir. E ele vai lhe dar de forma inconsciente. E você, se fosse pedir, naquele momento de joelho, se eu fosse pedir algo, eu acho que eu não ia pedir nem metade daquilo que já me deu. Porque de lá para cá ele me deu muito mais do que naquele momento, se eu fosse pedir, ele ia me dar. Então, é isso que eu deixo hoje para vocês. Eu tenho um Deus que eu sirvo, é um Deus que eu presencio ele, que eu vivo e tenho certeza que se você for abrir o seu coração, abrir a mente para ele, ele vai ser fiel e permanecer com você em todos os momentos, desde o momento da felicidade ao momento da tristeza. Amém, irmão?